Boa tarde, boa tarde. Olá, olá, olá. Porto Alegre, Natal, Uberlândia, Belém, Brasília, Cascavel, Boaçaba, aqui pertinho. Porto Alegre, Macaé, Maranhão, BH, Aracaju, Caxias, Boston, Anápolis, Birubá, São Bernardo, Copacabana, BH lotada hoje, Rio, Belo Horizonte impressionante, Brasília, Pato Branco, Bangu 8 sempre firme, né? Vocês não tem o que fazer em Bangu 8, né? Nem na Papuda. Manaus, Juiz de Fora, Pagu tá de castigo. Diadema. Não, é de graça mesmo. Tomo Coca Zero, né? Orlando. Não, acho que entrou, né? Pessoal, então, as primeiras impressões desse dia, para quem já ouviu a CBN, talvez fique um pouco repetitivo, mas eu acho que, primeiro ponto importante, manifestações pacíficas. Então a gente começa a desfazer aos poucos o temor de que houvesse violência, de que houvesse confrontos. É muito positivo frisar o quão... É muito importante frisar o quão positivo isso é, né? Então está dito. Que bom que não houve violência, né? Ou seja, o direito constitucional de todos protestarem está sendo respeitado. O segundo ponto, e aí sim, já partindo para o mérito, realmente é um dia muito significativo. Eu sugiro não entrar em muita controvérsia de números, porque os números, na maioria das vezes, vão ser chutes ou ou tentativas muito precárias de dimensionar algo que é muito difícil. Ou seja, são 500 mil pessoas, 400 mil, 700 mil. Naturalmente, como vocês bem sabem, quem articula os protestos costuma jogar os números para cima, a metodologia da PM é complicada, enfim. Eu já falei isso várias vezes, eu acho que é improdutivo se centrar em precisar quantas pessoas estavam. Eu acho que as imagens, os vídeos dizem o suficiente e para mim, ao menos como análise ou como eu não estou preocupado com o discurso político, nem com nada partidário, eu acho que a análise... Fala, Joel, tudo bem? Não me merchan não, é de grátis. Eu acho que é possível fazer uma análise sobre se é ou não significativo, se é ou não significativa a presença das pessoas nas ruas, sem precisar me ater a um número exato de quantas pessoas estiveram lá. Eu acho que há um exagero na preocupação com os números. Então, o fato é, em Brasília muita gente estava na rua, muita gente estava na rua em Belo Horizonte, em Belém, em Maceió, no Rio, o que surpreendeu um pouco diante das enchentes do ano passado, Salvador, cidades do interior do Brasil. A gente está vendo a Paulista já cheia, mesmo antes das manifestações. Então, repetindo um pouco o que eu disse na CBN, não só é muito significativo o número de pessoas que estão na rua hoje, em termos absolutos, como especialmente em termos relativos, ou seja, 500 mil pessoas hoje, ou 1 milhão de pessoas hoje, ou 2 milhões, 3 milhões, não interessa, tem um impacto muito maior que o mesmo número em março do ano passado. Porque em março do ano passado a gente estava no começo, no meio de um processo político, econômico e criminal que só aumentou, né? Em termos de gravidade, em termos de amplitude, em termos de, inclusive com impactos na governabilidade, na economia e no tabuleiro político do Brasil. Então, o mesmo número de pessoas hoje é muito mais importante, tem muito mais impacto político, econômico e na opinião pública do que ano passado. É importante na hora de avaliar em termos relativos, né?
Então, o dia de hoje define, em larga medida, a reação dos políticos, que, pelas primeiras conversas e diante do que a gente está vendo, certamente serão instados a se posicionar em relação aos que a maioria dos manifestantes expressa claramente, ou seja, expressa uma indignação com o governo, um repúdio a presidente da República, que se mistura com uma defesa da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, e também, né, de críticas duras ao ex-presidente Lula, à corrupção, ao PT. Então, os políticos dos demais partidos que compõem a base aliada, outros atores políticos e jurídicos, o AB, enfim, uma série de empresariado, todos aqueles atores que têm uma capacidade de influenciar decisões no Brasil, vão ter que responder a um dia em que a população foi às ruas e, de maneira pacífica, pediu a saída da presidente, né? Então, qual vai ser a reação disso, a repercussão disso? Evidentemente que ainda é muito cedo para dizer, mas o momento político é de extrema, grave e muito intensa fragilidade do governo Dilma. O governo Dilma está por um fio. Isso não é torcida, isso não é uma análise assodada, isso esse quadro já estava posto antes das manifestações, e agora com as manifestações as opções da presidente se reduzem ainda mais. Entre 10 políticos que interessam em Brasília trabalham já com o cenário de que o governo acabou, de que a presidente Dilma não tem mais a menor condição de permanecer no poder. A questão, como eu já falei em outros momentos, uma coisa é avaliar que a presidente não tem mais condições de governar. A outra é pensar e refletir e agir para que haja uma transição constitucional, ordeira, legítima desse governo. Ou seja, qual é a saída? É um impeachment da presidente? Qual seria a base para isso? É a base já apresentada das pedaladas? É um outro pedido de impeachment? Por probidade em relação às campanhas eleitorais, em relação ao Lava Jato? O TSE? Pressionar pela renúncia da presidente? Os políticos pressionarem pela renúncia da presidente? Então, os cenários estão desenhados, mas uma etapa muito, muito relevante desse processo político está sendo vencida. Qual é essa etapa? A etapa de que não se crê mais em salvação para o governo Dilma, né? Mesmo dos assessores mais próximos, os ministros, é muito difícil encontrar pessoas que consigam enxergar uma saída para essa crise política e econômica de governabilidade diante dos fatos da Lava Jato, que envolva a permanência da presidente. Então, a presidente hoje está recolhida com seus assessores e ministros, pensando em como reagir. Só que todas as ações dela nas últimas semanas, para não ampliar o escopo de análise, têm sido equivocadas em termos estratégicos e políticos. Buscar o apoio do Lula, se abraçar ao Lula nesse momento, fazer uma coletiva desastrosa em que ela acusa o golpe da renúncia, dizendo que não vai renunciar, né? Então, é uma presidente realmente muito abalada e muito, eu não diria incapaz, mas muito atordoada com como reagir, né? Então, essa sensação de paralisia que toma conta dos políticos, eu imagino, se chega até vocês também, ela é real, ela é palpável, ela é demonstrável pelo que a presidente e seus assessores dizem, sobretudo pelo que eles não conseguem dizer, né? Então, o ato de hoje, o dia de hoje, é extremamente significativo porque mostrou que as ruas querem a saída da presidente, né? Acho que isso é muito claro. Vamos ver os protestos nos próximos dias
a favor do governo, né? Há uma base sindical ainda de movimentos sociais que trabalham pela permanência da presidente, e pela defesa do ex-presidente Lula. Parece-me improvável que esses protestos tenham impacto significativo nesse quadro, mas temos que ficar atentos a isso e também cobrar que as manifestações das pessoas favoráveis sejam manifestações pacíficas, e que também que as pessoas possam se manifestar e defender o governo como bem entendem, desde que de forma pacífica, né? Mas hoje é um dia, eu sempre hesito em falar isso, mas acabo usando a palavra porque eu acho que em poucos momentos ela se aplica e hoje se aplica. Ou seja, hoje é um dia histórico, né? Nós estamos vendo a história se desenrolar, aqueles que estão indo nas ruas estão fazendo parte da história, seja lá qual o desfecho dessa história, mas é uma história que está longe de acabar, porque a Lava Jato ainda vai pegar muitos políticos que, enfim, que ainda não apareceram, e é bom que seja assim, porque é uma operação apartidária, técnica, e que está investigando fatos e não pessoas. Então, nesse sentido, é que é um dia muito importante também, né? É um dia em que se viu uma quantidade bem relevante de pessoas defendendo o juiz Sérgio Moro, defendendo a Lava Jato, prestando seu apoio a uma operação significativa que tem trazido resultados benéficos para o país e que vem sendo atacada de forma feroz nas últimas 2 semanas, especialmente no momento que chegou até o João Santana e de uma escala muito maior no momento em que chegou no ex-presidente Lula. Portanto, vai ser preciso observar a reação dos políticos nas próximas horas, nos próximos dias, mas é uma reação que vai se desenrolar em 2 frentes. No Congresso, por meio da articulação do impeachment, e aí novamente não sabe se o impeachment que está tramitando ou se um novo pedido de impeachment com outro tipo de objeto, e concomitantemente também no Supremo, que vai julgar os embargos impetrados pela Câmara para definir o rito desse impeachment. Então nós teremos uma vertente jurídica pelo Supremo e teremos uma vertente política associada a ela, que é o impeachment tramitando pela Câmara. Eu preciso lembrar aqui que nós publicamos uma reportagem na revista Época com mais um delator apontando provas consistentes de que o líder do PT na Câmara, José Guimarães, recebeu propina na Lava Jato. Então, um dos personagens, um dos políticos responsáveis por defender a presidente da República na Câmara, provavelmente vai enfrentar problemas sérios para prosseguir na sua defesa. Então, a presidente é uma presidente que teria muitas dificuldades, estava tendo dificuldades de se segurar em novembro, naquele contexto muito ruim que havia se criado do começo do impeachment, e que hoje, neste momento, e que naquele momento o Supremo puxou o freio de mão, né, e sustou o processo, mesmo assim o processo estava andando. É um presidente que hoje, meses depois, vai enfrentar em condições muito mais adversas um processo de impeachment. Isso é quase certo, para não dizer 100% certo, a não ser que o Supremo intervenha de alguma maneira. Portanto, vai ser muito relevante em termos políticos observar as articulações dos partidos da base aliada em relação à proteção ou não do governo no impeachment nos próximos dias. Além das palavras de ordem da oposição, ou das articulações da oposição, de que maneira esses políticos, especialmente do PMDB, vão se articular na Câmara, primeiro, uma vez decidido o rito no Supremo, e essa altura talvez a definição do rito tem uma importância muito menor do que tinha em novembro, e também já observar no Senado, porque se o Senado der sinais, o PMDB do Senado e o Renan derem sinais de que não vão segurar a presidente, não adianta o rito estabelecido pelo Supremo, que dá ao Senado a margem para enterrar o processo, proceder. Então, ou seja, traduzindo, neste momento
há uma alta probabilidade, segundo eu já apurei dentro do PMDB e jornalistas também estão já apurando isso e divulgando, não é um monopólio meu dessa informação, não é exclusiva, há uma grande chance de que o impacto das manifestações diante do atual contexto dentro do PMDB seja tamanho que acelere de maneira muito rápida a saída do PMDB do governo, a articulação do PMDB para que o impeachment aconteça logo e, portanto, que as divisões do PMDB internas acabem ou pelo menos sejam postas num pause, postas de lado neste momento, e com isso comece um processo que agora se aproxima do consensual por causa da presença das ruas. Do consensual, evidentemente, excluindo o PT e, enfim, a presidente e os movimentos sindicais, né? Mas consensual no restante da política brasileira. Essas condições materiais não estavam postas em novembro. Havia uma grande... havia a construção ainda desse consenso, mas o impeachment ele só acontece com um consenso ou aparência de consenso das ruas, né? E isso está sendo dado hoje, neste momento. Então, é um governo que está se degenerando de maneira muito rápida e que esse momento vai exigir da presidente Dilma algo que ela não demonstrou até agora na sua carreira política. Uma capacidade de conciliação com os partidos que estão indo embora, com a base, com o próprio país, ao mesmo tempo que ela tem que gerir um desastre econômico que o Brasil não vê há décadas, sem perder o raciocínio. É muito difícil enxergar como a presidente Dilma pode encontrar forças para reagir a este momento, reagir a esta avalanche política, né, que se traduz na Lava Jato, em delações da Lava Jato, na economia e agora também nas ruas, que era o elemento que pelo momento acaba se tornando um vetor fundamental. Então, vocês podem ter certeza que nós passaremos uma semana extremamente tormentosa, em que os políticos em Brasília definirão se realmente a saída será um impeachment ou se haverá algum outro tipo de saída. E nesse contexto podem aguardar também uma divisão entre a presidente Dilma e o PT e o presidente Lula, que precisam se salvaguardar de um processo criminal muito pesado de Curitiba e que podem tentar fazer uma articulação com o próprio PMDB para se livrar da presidente Dilma, mas permanecer em segurança em relação à Lava Jato. Bom, essas são as primeiras impressões. Algumas perguntas sobre esse meio do dia. Eu já vou ter que encerrar aqui. Eu vou voltar mais tarde falar com vocês, depois da manifestação na Paulista. Não sei dizer se o Lula vai assumir o ministério, não tenho informações sobre isso. Porto Alegre está cheio também, né? A renúncia é possível, embora o presidente garanta que não, mas talvez não neste momento. Mais para frente, quando realmente a situação estiver quando o governo estiver na UTI por aparelhos, né? Quem seria o articulador do Temer? Não sei, saberemos em breve. Enfim, mais tarde eu falo com vocês sobre as questões da segunda-feira. Eu queria falar primeiro com vocês sobre as questões de hoje e do domingo, mas como a Paulista é um fator muito determinante, por óbvio, né, onde se concentram o maior número de manifestantes, eu quero falar de novo com vocês após a Paulista,
para a gente ter um quadro mais completo e poder fazer uma análise também mais ampla e mais sóbria, mais precisa sobre o significado de hoje. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e nós voltarei em breve ainda hoje para a gente fazer um periscópio mais demorado e com já passando à frente dos fatos que estão sendo superados nas próximas horas. Tá bom? Daqui a pouco está no YouTube esse periscope, tem também pelo CAT, que vocês vão receber na própria TL aqui do Twitter. E falamos em breve, tá bom? Um bom domingo para vocês.